Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé com o bispo Alfredo Paulo. Eu gostaria de falar com você a respeito da palavra de Deus, a respeito do que está escrito na palavra de Deus. E eu tenho falado esses dias, aliás, Deus tem falado comigo a respeito da vocação. Quantas pessoas elas têm a vocação para ser, por exemplo, um professor, a vocação para ser um médico, um cantor, a vocação para determinadas profissões. Mas existem aqueles que eles têm a vocação para servir a Deus, para fazer a obra de Deus, para ajudar as outras pessoas. Quer dizer, eles têm um chamado de Deus. E talvez eu esteja agora me dirigindo exatamente a você que está aí acompanhando essa programação e você diz assim: olha, bispo Alfredo Paulo, eu tenho essa vocação. Eu tenho sido uma pessoa chamada por Deus para ajudar as outras pessoas, para levar a palavra de Deus aos que estão sofridos, aos que estão necessitados. E olha o que diz a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 em diante, diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Às vezes a pessoa, ela não tem aquela instrução, às vezes a pessoa, ela não tem um diploma, mas ela foi chamada por Deus. E diz mais: nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Puxa vida, de repente você diz assim: olha, bispo, eu tenho sido desprezado pelos homens, eu tenho sido desprezado, sabe? Desprezada pelos homens, porque as pessoas olham para a minha condição, para a minha aparência, para o meu grau de instrução e dizem: não, você não tem jeito, você não tem como servir a Deus. Mas você tem sim, porque você tem um chamado. Você tem um chamado. Aliás, eu tenho atendido pessoas na Igreja Cristã do Recomeço, pessoas que trazem dentro delas este desejo, o desejo de ajudar, o desejo de ganhar almas. Pessoas que para o mundo, para os homens, melhor dizendo, e quando fala aqui os homens, não está se referindo propriamente dito aos homens incrédulos, às vezes até mesmo homens que se dizem religiosos. Então aquela pessoa está sendo desprezada, como se ela não servisse mais, como se para ela fosse impossível servir a Deus, fazer a obra de Deus. E eu tenho recebido pessoas sinceras, pessoas com o coração aberto, pessoas que querem realmente servir a Deus,
Pessoas que chegam dizendo assim, olha bispo, eu quero ir lá naquela favela, naquela comunidade, eu quero ir no hospital, eu quero ir no presídio, eu quero evangelizar, eu quero ganhar almas, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm um chamado de Deus. E eu quero que você não desista do seu sonho, você não desista do seu objetivo, do seu sonho. Eu quero que você continue com esse desejo de servir a Deus. Não importa o que tenha acontecido. Talvez em algum momento da sua vida você falhou, em algum momento da sua vida você pecou, você cometeu um erro, mas você não quer mais continuar nesse erro. Você quer fazer a obra de Deus. Aliás, você tem isso dentro de você. É como se fosse uma chama que está aí dentro de você. O Espírito Santo lhe cobra, o Espírito Santo lhe chama. Meu amigo, minha amiga, você deve pedir a Deus também por esse ministério. Você deve pedir a Deus pela Igreja Cristã do Recomeço, para que essa igreja cresça, para que esse trabalho desenvolva, porque esse trabalho crescendo, desenvolvendo, certamente que você vai fazer parte dele. E, aliás, você já deveria colaborar, você já deveria ajudar a esse ministério. Você pode ajudar através do seu dízimo, através da sua oferta, da sua colaboração. Quantas pessoas têm entrado em contato conosco, pessoas de São Paulo, pessoas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, pessoas que têm entrado em contato conosco lá de Manaus, de Brasília, pessoas que dizem assim, bispo, tem a Igreja Cristã do Recomeço aqui? Não, infelizmente ainda não tem, porque precisamos de recursos econômicos para chegar a estes estados, para chegarmos a esses estados. Então você comece a colaborar. Inclusive eu estou orando todos os dias no monte. Eu estou indo no monte todos os dias orar pelos dizimistas e ofertantes da Igreja Cristã do Recomeço, para que coisas grandes aconteçam, para que coisas grandiosas aconteçam, para que a igreja possa chegar em outros estados e dar oportunidade para aquelas pessoas que querem recomeçar a vida com Deus. Se você quer nos ajudar, então anote o número da conta da igreja. Anote o número da conta da igreja. A conta é do Banco do Brasil. Banco do Brasil, agência 1574, dígito 1. Agência 1574, dígito 1. A conta corrente é 50 000, dígito 3. Conta corrente 50 000, dígito 3. Meu amigo, minha amiga, não desista do seu sonho, do seu chamado, do seu ministério, porque nunca é tarde para recomeçar. Você também pode colaborar com este recomeço. Seja um dos primeiros a colaborar com este recomeço. Faça um depósito ou transferência de qualquer valor. Quem está no exterior também pode contribuir. Banco do Brasil, agência 1574, dígito 1. Conta corrente 50 000, dígito 3. A sua família está em crise? Nunca em toda a história da humanidade as famílias foram tão atingidas pelos vícios da maconha, cocaína, crack, álcool, jogos, entre outros males. Nunca as famílias foram tão atingidas pelas brigas entre familiares, inveja, bruxaria, separações e maldições. Por esta razão, o primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus foi em um casamento, transformando água em vinho e no melhor. Venha neste domingo receber a transformação da sua família.
e traga a garrafa da água da transformação familiar. Domingo, às 9 horas da manhã. Avenida Cristiano Machado, 7715, Suzana, Belo Horizonte. Igreja Cristã do Recomeço. Nunca é tarde para recomeçar.